Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação é o Teu Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ou eu sou Teu, eu sou Teu. Com as mãos no alto, vamos dizer santo, vai. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Mais uma vez, diga santo, vai. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha Em nome de Jesus, vai ser bem demais. Tu Glória a Deus. és Abra comigo Salmos, capítulo de número 33. Eu vou confiar. O verso é o de número 12. Amém? Tá facinho aí? Olha o que o texto diz. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra do valente. O cavalo não garante a vitória, apesar da sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte. E no tempo da fome conserva-lhes com vida. Verso 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confirmam no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Papai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Ó Deus, toda adoração que nós dedicamos ao Senhor, ela se estende nas ofertas e se estende agora, abrindo nosso coração aquilo que o Senhor tem a falar, Pai. Revela a nós aquilo que está por detrás da letra, para que o nosso coração seja cheio da Tua palavra, e não somente cheio, mas que seja transformado pelo poder do Teu Evangelho. Nos ensina aquilo que nós precisamos aprender dia após dia, e hoje, como um dia tão importante para essa nação, Pai, nos instrua naquilo que nós precisamos de uma vez por todas entender, para que essa nação possa usufruir da palavra e da promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Jesus é bom. Nós vivemos hoje 7 de setembro, um dia tão maravilhoso para essa nação e tão poderoso no mundo do Espírito, né? Hoje a nossa pastora Ivete esteve lá em Ribeirão, né, pastora? Na passeata,
E ali atrás, a hora que a gente estava ali no escritório, ali na frente do bebedouro, ela chamou eu e o Douglas e falou: deixa eu falar uma coisa para vocês dois. Hoje eu fui numa passeata. Por quê? Não foi só passear atrás de um carro de som, foi lutar por aquilo que nós acreditamos, né? E os seus filhos estão crescendo, então vocês precisam lutar por essa causa também. E o nosso coração se enche disso, porque é um dia propício para a gente falar sobre isso. Existe um momento que nós estamos vivendo que ele vai além das questões naturais, vai além daquilo que é direita, daquilo que é esquerda, vai além de um partido, de uma pessoa, de outra pessoa, vai além do que eu gosto ou do que eu deixo de gostar. Na verdade, nunca foi tão espiritual como é hoje. As eleições sempre são espirituais, porque nós estamos decidindo quem vai governar a nossa vida durante mais 4 anos, durante um período. E como nunca antes, essa eleição fez sentido. Ficou muito mais claro no mundo espiritual aquilo que nós devemos, a causa que nós devemos acreditar, a causa que nós devemos lutar. E como eu mandei uma mensagem para a grande maioria que hoje, uma frase de Martin Luther King, que ele dizia assim: o problema não é o grito dos maus, senão o silêncio dos bons. E o grande detalhe é que toda a reverberação daquilo que a igreja produz toca a sociedade. Lembra que eu falei para vocês já algumas vezes, Malaquias capítulo de número 3, o escritor está falando, a profecia de Malaquias não é para a igreja, é para o sacerdote. Por quê? Ele está dizendo assim como o sacerdote administra a casa de Deus, a nação tem sofrido danos por conta daquilo que é produzido dentro das paredes da igreja. Então nós entendemos que aquilo que é um movimento que se faz aqui dentro, reverbera no mundo natural. Então nós não devemos criticar ou parar para assistir e depois reclamar daquilo que está acontecendo lá fora, se antes nós não verbalizarmos aquilo que nós acreditamos aqui dentro. Amém, queridos? Nós precisamos produzir um movimento para que esse movimento reverbere, né? Existe uma teoria eu não vou saber se eu falar sobre isso direito propriamente, mas da batida das asas de uma borboleta. Eu não lembro o nome que eles dão a isso, mas existe... Oi? Não. Existe uma teoria de que a batida de uma asa de uma borboleta aqui no Brasil, ela pode produzir um furacão nos Estados Unidos ou no Japão. É aquele... Oi? Não, também não. A produção daquilo que a gente faz, ela pode reverberar em outros lugares com muito mais intensidade do que aquilo que a gente faz. O problema é que a gente muitas vezes fica inerte àquilo que está acontecendo, porque a gente acha que a nossa voz, ela nunca vai ser ouvida. Quem já pensou nisso? A nossa voz, muitas vezes a gente não fala aquilo que a gente acredita, porque a gente acha que ela não vai produzir nada onde ela vai chegar. E durante muito tempo eu pensei assim, fiquei calado, sentado num banco de uma igreja, sentado na cadeira, porque uma eu tinha vergonha da maneira que eu falava, e outra que eu achava que aquilo que eu acreditava não ia produzir fruto nenhum onde eu estava. E Deus começou a alertar o meu coração de uma seguinte maneira: quando você fala a multidão ouve aquilo que você fala de forma distorcida, porque você está ouvindo a mesma coisa, mas cada um acredita da maneira que quer. Mas quando Jesus tinha que produzir algo de fato no coração de alguém, o que ele fazia? Trazia para perto. Vem aqui, seja meu discípulo. Senta do meu lado que eu vou falar o que você precisa de fato aprender de maneira clara. Por isso que ele falava em parábolas. Ninguém entendia. Mestre, por que o senhor fala em parábolas? É de propósito, é para que ninguém entenda. Se alguém quiser entender o que eu estou falando, tem que vir para perto de mim. Então quando eu comecei a compreender isso, sabe o que eu fiz? Eu comecei a formar discípulos à minha volta. E aquele discípulo, é incrível como que isso acontece. Aquele discípulo começa a falar como você fala, começa a andar como você fala, e muitas das vezes começa a vestir até o jeito que você se veste. Sabe por quê? Você multiplica aquilo que você acredita. Isso você não faz na multidão. Então acredite ou não, aquilo que você tem para falar, alguém está ali para ouvir. Aquilo que você tem para falar, Deus sempre vai colocar alguém na sua volta para aprender o que você tem a ensinar. Aleluia, queridos. Êxodo capítulo 17, vamos lá comigo.
Vai lá, Gênesis, Êxodo. O verso de número 15. O texto diz assim: E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é o quê? A minha bandeira. Deixa eu só ajeitar. Nossa, que coisa linda, meu Deus. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome, O Senhor é a minha bandeira. E disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. O Senhor é a minha bandeira. Moisés está dizendo isso e talvez não teria outro momento para a gente falar sobre isso, no tempo que a gente vive aqui. O que significa uma bandeira? Uma bandeira, ele é o símbolo de algo, seja de uma nação, de uma cidade, de um partido, como você vê, de um time de futebol. A bandeira, ela simboliza uma organização, ela simboliza mais do que somente um pano, ela tem por trás de si uma história, muitas vezes de sangue, de luta, de guerra. Aquela bandeira carrega consigo o sangue de muitas pessoas que lutaram para que aquilo se formasse, para que aquilo se constituísse como algo. O detalhe é o seguinte: a bandeira que nós devemos carregar, ela foge um pouquinho do conceito daquilo que as pessoas acreditam aí fora. Alguns acreditam, levantam uma bandeira de um regime social, muitas vezes. Alguns acreditam em uma causa social, e ela ergue uma bandeira por conta daquela causa. Outros levantam uma bandeira por conta de uma outra causa, uma causa religiosa, uma causa política, uma causa econômica, e vai se levantando várias bandeiras. Mas é importante você entender que a bandeira que a gente levanta não é uma bandeira de uma causa, é uma bandeira que tem por nome o nosso Cristo soberano. O Senhor é a minha bandeira, e porque nós acreditamos nele, nós erguemos essa bandeira do Senhor soberano sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que envolve ele são as causas que nós acreditamos. Perceba que tem grupos, minorias, que a gente chama de minorias, que elas levantam uma bandeira por causa própria e luta pelos seus direitos, pelos seus ideais, esquecendo que a causa do vizinho pode ser diferente da dele, mas que participa da mesma veia de crença. Porém, eu não estou nem um pouco preocupado com aquilo que acredito, desde que os meus direitos sejam satisfeitos. Ok? Você tem acompanhado isso na TV. Agora, é interessante você perceber que o que Moisés está fazendo aqui, ele está levantando um altar primeiro. E além disso, ele está falando para aquele povo: o Senhor é a minha bandeira. E tudo, absolutamente tudo que vem dele é a causa que eu luto. Olha só, existiu um tempo onde aquelas cruzadas, não as cruzadas evangelísticas, mas aquilo que nós vemos em filmes, muitas vezes aquelas guerras, perceba que vinha uma legião na frente, aquela legião, ela vinha empunhando uma bandeira, e aquela bandeira, ela tinha um significado muito forte. Olha a bandeira da legião de Roma, ela tinha uma águia, e abaixo da águia ela tinha escrito SPQR, que traduzido é Senatus Populuscus Romanos, que significa o Senado e o povo de Roma. Por que ele carregava aquela bandeira e aquela descrição? Para que o exército inimigo soubesse que eles não estavam ali pelo simples fato de guerrear um contra o outro, mas eles tinham uma causa e um porquê de entregar a vida naquela batalha. Olha a seriedade que é isso. E o outro, por sua vez, olha naquela bandeira e teme aquele povo, porque eles não estão lutando por si só, eles estão lutando baseado numa causa. E toda pessoa que morre por algo, você vai perceber que a vida dele não faz sentido por si só, senão tudo aquilo que ele acredita. Por isso que Moisés está falando aqui, não é uma causa, não é somente um princípio, não é somente uma luta, não é somente uma crença. O Senhor é a minha bandeira.
Números capítulo de número 2. Tá facinho aí, vai um pouquinho para frente. Capítulo 2, o verso de número 1 mesmo. Olha o texto. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao quê? Alguns está estandarte, outros a sua bandeira, segundo as insígnias ou símbolos da casa dos seus pais, e eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Olha no capítulo 2, lá no verso 32. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, pelas suas turmas, foram 630.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes ou as suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo a sua família, segundo a casa de seus pais. Preste atenção nisso, e daqui você vai começar a compreender aquilo que a gente quer, onde a gente quer chegar. Moisés, ele está libertando um povo, amém? Ok para todos? Está libertando um povo que viveu 430 anos escravos de uma nação. Libertando aquele povo, ele passou 40 anos dentro do deserto, ok? Agora um povo que viveu uma geração escrava no Egito, uma geração no deserto, nasceu dentro do deserto. Agora Moisés pega toda essa geração de filhos daqueles que saíram do Egito e traz para um lugar, e naquele lugar há uma concentração. E a primeira coisa que o Senhor instrui a Moisés fazer: pega cada um de uma família e coloca debaixo da sua bandeira. E aqui já tem um segredo muito forte do Senhor para as nossas vidas. Se o Senhor não restaurar a identidade de cada um de nós, lugar nenhum nós chegaremos. Antes o Senhor está restaurando, Paulo, na tua essência, aquilo que o Senhor te chamou para ser, aquilo que o Senhor te chamou para que você construísse na sua vida. Primeiro Ele precisa restaurar, precisa tirar todas as mazelas que você foi contaminado com o mundo, contaminado pelos prazeres do mundo, contaminado pelo pecado. Precisa arrancar tudo isso para te colocar no lugar certo. Ele pega toda aquela geração e coloca cada um segundo a sua tribo debaixo da sua bandeira, mostrando que você tem uma origem, você tem um nome, você tem um pai, você tem uma família, você não é qualquer um. Aqui nesse arraial você tem um lugar que é a sua essência, e nesse lugar eu posso te restaurar. Então, antes de Deus construir na vida daquele povo aquilo que Ele precisava construir, Ele precisa restaurar a sua identidade. Está dando para entender? Então Ele coloca aquelas pessoas, cada um debaixo da sua bandeira. Eu estou te levando a isso para você entender a seriedade. Deus coloca cada um debaixo da sua bandeira, para lembrar primeiro que de fato eles eram. Por quê? Eles passaram tanto tempo escravos que a liberdade já não era mais uma opção. Eles passaram tanto tempo escravos no Egito que a essência deles já estava confundida com os egípcios. Eles passaram tanto tempo escravos. Perceba que quando o Senhor vai libertar eles do Egito, um anjo foi liberado para quê? Para passar e matar todo primogênito, amém ou não amém? Agora o anjo foi liberado para tocar em toda casa que não tivesse o sangue aspergido no umbral da porta. Estou certo ou estou errado?
Agora é interessante você saber que existia uma cultura religiosa no Egito, uma cultura pagã, que todo umbral da porta eles colocavam frases de invocação aos deuses que eles acreditavam. Então não era só passar sangue na porta para um anjo ver que ali tem sangue, porque Deus poderia muito bem falar para o anjo: todo hebreu você não toca. Mas quando havia uma confusão de identidade, até os hebreus estavam invocando entidades e deuses estranhos, pagãos. Por isso que Deus precisava aspergir o sangue que simbolizava o sangue de Cristo, a redenção da humanidade, para tampar toda aquela invocação, toda aquela maldição, para que o anjo não enxergasse aquele demônio que habitava ali, passasse por cima daquela porta e não matasse o primogênito. Então havia já uma confusão de identidade naquele povo. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele precisava restaurar. É por isso que quando você vem para a casa do Senhor, começa a evidenciar todos os pecados que você tem na sua vida. Você fala: mas pastor, alguém me prometeu uma vida melhor, chegando na igreja, me convertendo, entregando a vida para Jesus. É claro, isso vai acontecer, mas de fato, no primeiro momento, o Espírito Santo vai evidenciar tudo que há de errado na sua vida, vai extrair de você todas as mazelas, as confusões pagãs que você carrega com você, para você arrancar de dentro da sua vida, porque o Senhor não pode fazer isso para você. Ele vai evidenciar na sua vida para que você mesmo tire. E muitas vezes Ele vai lembrar você de alguém que você feriu, e você não entende por quê. Você dorme e acorda pensando naquela pessoa. É para você ir lá consertar o teu caminho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não pode arrancar de você aquilo que só você pode tirar. Amém? O Brasil tem uma origem, querido, escrito por Deus para estabelecer uma aliança profética com um propósito eterno. E aqui eu quero entrar na mensagem com você. O Brasil foi colonizado por portugueses, e um pouco diferente daquilo que nós ouvimos na escola, um pouco diferente daquilo que a gente aprendeu. O Brasil foi colonizado por pessoas, e muito daqueles que chegaram no primeiro momento do Brasil eram judeus, extraordinariamente inteligentes, cultos, homens empreendedores, médicos, engenheiros. Chegaram no Brasil por quê? Porque naquele momento Dom Manuel ele tinha sancionado uma lei que todo judeu, agora nesse período da história chamado Novo Cristão, todo judeu ele era obrigado a se tornar católico, catolicismo romano. Todo judeu ele era obrigado a se tornar católico e abandonar sua fé por conta de um decreto de um homem. E agora eles estão fugindo da Europa, fugindo da Espanha, pararam em Portugal. O rei de Portugal também sanciona a mesma inquisição antes feita na Espanha. E esses homens começam a fugir daquilo que era perseguição para eles. Você conhece um pouco daquilo que aconteceu? Vieram 12 caravelhas, é assim que fala, né? Caravelas, caras velhas. Vieram 12 embarcações. Nelas estavam em uma grande porcentagem judeus, fugindo da Inquisição. Perceba, na sua mente, talvez como na minha, foi cauterizado que nós fomos colonizados pela escória da sociedade. Bandidos fugidos ou lançados no mar, porque ninguém sabia onde ia parar, e aí colocaram um monte de bandido para ver o que dava, chegaram aqui, viram os índios e devastaram tudo, mas a grande verdade é que não é essa. Nós fomos colonizados, o Brasil, por pessoas, na sua grande maioria, não vou generalizar, mas muitas pessoas com culturalmente bem desenvolvidos, pessoas aperfeiçoadas e muitos talentos e dons, que a princípio chegaram nesse lugar com um propósito. Na verdade, encontraram esse lugar porque estava indo para a Índia. Mas quando desceu aqui, foi descarregado nessa nação
um princípio profético que muitas vezes a gente não entende. E hoje, nesse tempo que a gente está vivendo como nação, a gente precisa começar a compreender tudo isso, para a gente entender que o nosso DNA, ele está manchado por uma informação distorcida. Chega-se nessa nação um grupo de pessoas, se eu não me engano, dia 22, pastora, 22, né? Dia 22, porque dia 26 foi a primeira missa, né? No dia de Páscoa, Monte Pascoal, toda aquela história. Agora eles trazem consigo uma cruz, e vêm para esse lugar que eles acreditam que é uma ilha, porque eles param no litoral, chamam esse lugar de Ilha de Santa Cruz. Primeiro Ilha de Santa Cruz. Quando eles percebem que não é uma ilha, eles chamam ela de Terra de Vera Cruz. Então olha a carga profética que está sobre essa nação. Vem um grupo de pessoas fugindo de uma inquisição, para nessa terra, chama essa terra de terra o quê? Da verdadeira cruz. É profético tudo isso, e a gente não compreende o porquê o Brasil sofre tanta perseguição, e ainda assim não é dizimado, ainda assim é o país na sua natureza, mais próspero do mundo. O primeiro nome do Brasil, Ilha de Santa Cruz, depois Terra da Cruz Verdadeira, tão profético que a gente não percebe. Agora, outro indício muito importante que você saiba, o Brasil, a primeira instância, depois eu vou falar o porquê do nome Brasil, mas era Brasil com Z. Pastor, mas que diferença é essa? A diferença, sabe o que é? Porque quantas vezes eu ficava na lousa da minha escola, eu não vou falar das minhas professoras, porque tem um monte de professor aqui, que eu escrevia com Z no caderno, e ela fazia eu escrever na lousa inteira com S. Mas na verdade eu não estava tão errado assim. Primeiro nome do Brasil, com Z, por um detalhe fundamental, preste atenção nisso. Esse nome se originou de uma árvore, que a princípio eles chamavam de pau de ferro, porque era uma árvore forte, uma árvore pesada, muito dura, de cor avermelhada. Agora a palavra ferro, ela em hebraico, ela quer dizer barzel. E alguns judeus comercializavam esse precioso pau de ferro, que na verdade era pau de barzel, que depois se tornou o pau Brasil que a gente conhece. Agora abra comigo, só para você entender, 2 Samuel, capítulo de número 17. Segunda Samuel, capítulo de número 17, o verso de número 27. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E quem? O Gileadita, de Rogelim. Trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos, torradas, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso tudo a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Brasil, com Z, quando você está no território de Israel, você não é brasileiro. Sabe o que você é? Um Barzilai. Agora existe uma palavra muito profética para essa nação. Não é à toa que tudo isso é construído. Barzilai, brasileiro, Barzilai. Aí tem um texto perdido lá em 2 Samuel, pastor, mas quem que é esse homem que nós herdamos esse nome?
era um dos amigos de Davi, que quando Davi está fugindo de Absalão, ele está no meio do deserto, profundamente angustiado, profundamente sedento, sem o que comer, os amigos se apresentam com ele com provisão e mantimento. Aí, quer você acredite ou quer não, o Brasil tem uma carga profética sobre as suas costas, sobre essa pátria, sobre essa bandeira. O Brasil é provisão para o mundo. Por isso que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, e se a gente não compreender aquilo que está por trás de toda essa luta, a gente não entende Salmo 122, orai pela paz em Jerusalém, para que assim vocês prosperem, todos aqueles que temem. Perceba que existe uma aliança entre um povo escolhido por Deus e essa nação. Querido, deixa eu te falar algo, esse país foi roubado até debaixo dessa terra, e esse país não enfraqueceu nem 1 centímetro daquilo que consegue produzir. É por isso que você não quebra, acabou uma empresa, levantou outra, acabou outra, mas as suas forças, a sua esperança nessa terra é de ainda prosperar, porque isso é profético, essa essência vem sobre nós. Você para o mundo, deixa eu falar algo, você para o mundo é agraciado. Aqui a terra não treme, aqui não tem furacão, tem um bando de gente corrupta, porque vê a riqueza que é a nossa nação. E a gente como igreja estamos abrindo mão muitas vezes de toda essa carga profética que está sobre nós, e a gente não percebe qual que é a ligação que a gente tem com essas profecias. Deixa eu falar algo para você. O Diego não está aqui, né? Não. Ele me chamou a atenção de uma mensagem que eu ministrei há muito tempo atrás. 1947, 48. Alguém aqui já ouviu um nome, Oswaldo Aranha? A pastora já ouviu? Alguns de vocês vão lembrar disso. 1947, existiu uma comissão, uma convenção da ONU, onde esse homem era o representante, presidente dessa convenção brasileira, dessa sessão da ONU, que estava julgando uma coisa muito importante que parou uma nação nesse ano, nesse dia. Oswaldo Aranha. Israel parou. Israel não era uma nação. Israel era um povo colonizado, e eles estavam lutando pela liberdade para se tornar um Estado. E o Brasil tinha um papel fundamental, porque um brasileiro, Oswaldo Aranha, era o presidente da convenção da ONU naquele ano. A reunião marcada, 1947, existe uma votação. 33 pessoas votaram a favor de Israel se tornar uma nação, 13 pessoas votaram contra. Por meio da intervenção de um brasileiro, homem desse país, nascido nesse país, Israel se torna um Estado. Israel começa a festejar. Existem relatos de o povo ir para a rua e não conseguir parar a tamanha euforia, porque eles viveram toda a história fugindo da escravidão, e nesse momento é sancionado que Israel agora é livre. Israel é um Estado, Israel tem as suas próprias leis, Israel tem a sua própria liberdade. Existe grande júbilo e grande alegria, grande euforia naquele lugar. Agora preste atenção. 1953, uma empresa nasce no Brasil. O maior presente de Deus para essa nação como empresa, chamada Petrobras. A empresa mais próspera, mais rica, que gera mais riqueza nessa nação. Preste atenção naquilo que é profético. Todo mundo aqui que trabalha ou que trabalhou dentro de uma usina, que trabalha dentro de uma empresa, de uma metalúrgica, você pode perceber que o sonho do empresário sempre foi entrar dentro de uma Petrobras, se tornar um fornecedor daquela empresa. Por quê? É a maior riqueza, é a empresa que gera mais riqueza nessa nação. Agora perceba, num ano,
o Brasil intervém de forma positiva para que Israel se torne um Estado. Agora, 5 anos depois, Deus dá um maior presente, a maior riqueza, a empresa mais próspera dessa nação, que gera maior riqueza. Agora, pasmem você, em 2003 entra um partido no governo, em 2010 começa a lançar sanções contra a embaixada de Israel dentro do Brasil. Eu não quero mais embaixada de Israel, eu não quero esse povo aqui. Eles tentam interferir até em quem é o presidente, não quer um israelita, quer um brasileiro para ser o presidente, o representante de Israel dentro do Brasil. Sabe o que acontece? 2014 vem à tona o maior escândalo de corrupção que essa nação já viu e que o mundo já presenciou. Preste atenção, tudo aquilo que a gente faz aqui reverbera lá, tudo aquilo que acontece lá reverbera aqui. 2014, o maior escândalo de corrupção, sabe o que aconteceu? O maior presente de Deus de prosperidade para essa nação se torna o símbolo de maior vergonha no mundo para essa nação. Por quê? Se a ligação que a gente tem com aquilo que é profético do lado de lá, orai por Jerusalém para que prospere os seus caminhos, o maior presente de Deus se tornou a maior vergonha para essa nação, porque nós não compreendemos aquilo que está acontecendo. Estabelecer o Estado de Israel foi uma grande euforia que trouxe para o Brasil a maior riqueza que nós conhecemos, mas que o desligamento com aquilo que é profético se tornou para nós a maior vergonha que nós presenciamos. Abra comigo, você que pode, em 2 Crônicas, capítulo 7. Capítulo 7, o verso de número 1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei de todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei de todo o povo consagraram a casa do Senhor. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei tinha feito para com eles louvar ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas e os cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. No 8º dia tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos voltaram alegres de coração, contente por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel e ao seu povo. Verso 11. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e disse, preste atenção: ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, isso é muito importante, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva,
ou se ordenar os gafanhotos para que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se eu mandar sobre o meu povo uma chuva, uma tempestade, ou se eu ordenar aos gafanhotos, ou se eu mandar uma peste, presta atenção, se o meu povo, toda sentença de Deus, você vai perceber que passa pela igreja. Toda sentença de Deus para o mundo passa pela igreja antes. Toda sentença, seja ela positiva ou negativa, ela tem como prioridade um despertamento da igreja, um despertamento do teu coração, do meu coração. Sabe por quê, querido? A maldição que toca essa terra, ela pode ser quebrada quando a igreja se levanta, quando a tua voz é ouvida, quando o teu coração palpita desesperadamente para que haja redenção pela terra. Não adianta a gente criticar aquilo que está acontecendo lá fora, se antes o nosso coração não estiver incendiado por um pavor, um temor, por aquilo que está acontecendo, porque como eu disse para você, Malaquias está alertando a maldição que o povo está sofrendo por conta da omissão da igreja, e nós sofremos todos os danos, porque durante muitos anos nós nos calamos, e antes de todo o avivamento, haverá sempre um grande despertamento da igreja. Por isso que Romanos 8:19, porque a ardente expectação da criação para a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. A criação ela está ardente numa expectativa para que você se manifeste. A terra está numa ardente expectativa para que você se manifeste. A terra arde para ouvir a nossa voz, e quando a gente se cala, com maldição sois amaldiçoados. A terra clama para que a gente se levante. E nunca houve um momento tão propício nessa nação para a igreja entender que todo governo que for estabelecido nessa terra depende daquilo que a igreja faz, depende da voz da igreja, depende dos filhos clamarem, depende de você levantar a sua voz e declarar e profetizar sobre essa nação. Nunca foi tão claro a necessidade da criação pela manifestação do Filho. A Europa viveu grandes avivamentos. Philip Spener, os morávios, 100 anos de oração ininterrupta. 100 anos. Iniciou numa noite, 24 horas por dia. Durante 100 anos aquele povo foi conhecido por nunca parar de orar. Grandes avivamentos. John Wesley com seus devocionais, metodista que você conhece. Charles Spurgeon com o ensino. Agora hoje grandes templos na Europa, grandes templos dos reformadores, que homens que o mundo não era digno pregava nos seus púlpitos e nos seus altares, estão se transformando em supermercados e bares, porque o avivamento passou e não aproveitaram a voz profética do Senhor naquela terra. Estados Unidos, houve grandes avivamentos, a Rua Azusa, muito conhecido de todos, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, John Edward, George Whitefield, Kathleen Kuhlman com a oração em outras línguas, Billy Graham com as grandes cruzadas, Moody, 500.000 almas catalogadas que aceitaram Jesus através das suas pregações, e hoje os seus palcos, os seus altares se tornaram palanques de shows, de eventos maravilhosos e grandiosos, mas o Espírito Santo moveu nessa nação de tal forma que nós fomos evangelizados por esses povos, e hoje toda a terra clama
para que o Brasil se levante e envie missionários para a África, envie missionários para os Estados Unidos, envie missionários para a Europa e para todo canto do mundo. Um grande avivamento vem com um grande despertamento, e nunca houve na terra, na nossa nação, um momento tão propício para que a gente pudesse entender que a nossa voz precisa ser ouvida de uma vez por todas. Não adianta apertar alguns botõezinhos na urna e esperar ver o que vai acontecer no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque não é só nós, é os nossos filhos que dependem daquilo que a gente está fazendo hoje, é as nossas crianças que vão depender daquilo que a gente está fazendo hoje. Então nós não podemos esperar para ver aquilo que está acontecendo, mas nós fomos chamados de forma profética para mudar a realidade desse mundo. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Um discurso que eu sempre ouvi, e eu sempre gritei esse discurso para mim. Sabe qual que foi? Vocês podem servir a quem vocês quiserem, todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas deixa eu te ensinar algo. É um discurso verdadeiro, mas um tanto quanto egoísta. Sabe por quê? Porque eu não posso olhar somente para minha casa e deixar que a tua casa se perca. Eu não posso olhar para dentro da minha casa e permitir que Satanás ceife a tua casa, a tua família. Nós precisamos lutar uns pelos outros, lutar por essa nação. E agora nós vamos orar e profetizar por esse momento tão delicado. Hoje é 7 de setembro. É um dia propício para a gente fazer isso. Amém, queridos? Pastor Ivete está por aqui? Ela foi para lá? Amém. Enquanto a pastora está ministrando, nesse primeiro momento eu quero que você coloque a tua vida diante do Senhor. Fala para Deus: Senhor, durante um tempo eu não sentia que a minha voz ela era ouvida, mas hoje eu entendo que o Senhor nos chamou para esse tempo. O Senhor nos chamou para um momento tão propício nessa nação, Pai, e nos tem esclarecido que existe uma carga espiritual sobre esse país, existe uma carga espiritual sobre essa nação, que se nós como igreja não nos levantarmos, isso tem que partir dentro da minha casa, tem que partir dentro da sua casa, tem que partir daquilo que você tem feito, e o Senhor vai te levantar como um grande intercessor por esse país, e esse país vai prosperar numa medida que nós nunca vimos antes, em nome de Jesus. Pastor Ivete. Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite porque nós fomos escolhidos por Ti. Tua palavra diz, Senhor, que não fomos nós que Te escolhemos, mas o Senhor nos chamou pelo nome. Ninguém está aqui por acaso, Senhor. Ninguém veio nesta terra, Pai, somente para viver para si, mas nós viemos aqui para Te conhecer, para Te amar e para Te servir. E nesse momento, Deus, esta nação chamada Brasil, ela tem passado por momentos de guerra espiritual, onde nós temos uma luta não de homens contra homens, mas do bem contra o mal. Nós não queremos, Senhor, que no nosso futuro próximo, as nossas crianças venham virar lata de lixo, Senhor, como nós temos visto na Venezuela, como nós temos visto, Senhor, na Nicarágua, como nós temos visto em muitos países da América do Sul. O Brasil é do Senhor Jesus. Brasil vem de Barzilai. Barzilai era o homem que comercializava o pau-brasil, e ele era judeu. Então o nosso nome, o Brasil, é um nome vindo, ó Deus, da cultura judia. Senhor querido, e nós sabemos que o Senhor tem um plano para esta nação. Oh Pai amado, do Monte Caburaí ao Chuí, da Serra Contamana ao Ponto dos Seixas, de norte a sul, de leste a oeste, que o Teu Espírito seja derramado sobre esta nação. Quebra cadeias, quebra grilhões,
desfaz todo o sofisma. Meu Deus, tudo aquilo que veio como herança, Senhor. Ó Deus, daquilo que não procede de Ti. Temos uma nação, Pai, que foi anulada. Os indígenas, os escravos que vieram da África, Senhor. Meu Deus, a nação do Paraguai que foi dizimada pelo Brasil. Nós te pedimos perdão nesta noite, Pai, por tudo que foi feito pelos paraguaios, por tudo que foi feito pelos negros vindo da África, por tudo que foi feito do mal para os índios, Senhor. Nós estamos te pedindo perdão por todos aqueles imigrantes que também vieram e foram explorados aqui, Senhor. Nós te pedimos perdão nesta noite e declaramos, Pai, como a palavra que nós lemos no início desse culto: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus. Colocamos as eleições em Tuas mãos, Senhor. Que não haja fraude, que não haja corrupção, Senhor, mas que a Tua vontade prevaleça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Meu Pai, nós profetizamos. Essa nação é do Senhor. Pai, nós profetizamos, nós colhemos frutos, Senhor, de muita gente que derramou sangue. Nós colhemos frutos, Senhor, e nós profetizamos que não somente na nossa geração, os nossos filhos, Senhor, ó Pai, desfrutarão daquilo que o Senhor tem colocado sobre os céus dessa nação. Nós profetizamos em nome de Jesus. Queridos, estenda as mãos para essa bandeira. Nós profetizamos em nome de Jesus. Os nossos filhos, Senhor, verão o que o Senhor está fazendo, Pai. Este é o tempo que o Senhor está movendo nessa nação. Ó Pai, nós estamos aqui para declarar e profetizar, olhando para um futuro promissor, Deus. Ó Pai, muita gente tem se evadido dessa nação com medo do futuro. Nós não tememos, porque nós lançamos uma palavra, Deus, sobre essa nação. Meu Deus, em nome de Jesus, prospera essa terra. Guarda, Senhor, essa terra. Deus, abençoa essa terra cada dia mais, Deus, para que os nossos filhos, Senhor, colham em nome de Jesus de uma porção dobrada daquilo que nós temos desfrutado. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos essa verdade, porque nós amamos, nós conhecemos e nós cremos, nós continuamos, acreditamos nesse país, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar essa canção junto com a pastora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Sua Sim, Deus. unção. Sim, Deus, derrama sobre essa nação, Deus, sobre esse país. Deus, sara essa Hoje é um dia profético, Deus. Nós acreditamos no que nós estamos falando. Nós cremos, Senhor. Guarde os governos dessa terra, Senhor. Pai, conduza eles, Senhor. Restaure, Deus, em nome de Jesus. E por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou pra essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a Sua mão, derramando da Sua unção, liberando o Seu poder. Colocou sobre ela a Sua mão, derramando da Sua unção, liberando o Seu poder. Levanta suas mãos, vamos dizer: Jesus, Deus, sara essa nação. Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Sua unção. Meu Deus, sara, restaura, cura essa nação, Jesus. Nós acreditamos
acreditamos no país que nós vivemos. Nós acreditamos nessa terra. Pai amado, aqui tem vários empreendedores que acreditam nessa terra, Senhor. Aqui tem homens que acreditam nessa terra, Senhor. Deus olhou pra essa nação. Sim, nós acreditamos E nisso, por Deus. ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou pra essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara, vai! Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara, Senhor, ungiu Deus sara essa nação e dela está levantando em nome de Jesus. Homens e mulheres que vão tocar a terra, Quero ver a sua voz dizendo pela última vão vez. evangelizar o mundo. Homens e mulheres que vão evangelizar o mundo. Com seu poder, Missionários que vão nos quatro cantos dessa terra. Homens e mulheres cheios do poder do Senhor, cheios da unção do Senhor. Os nossos filhos estão sendo criados para restaurar o seio dessa nação. Nós profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos em nome de Jesus que na nossa geração nós vamos ver aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está restaurando essa terra. E no dia que os nossos filhos forem chamados, no momento deles, essa terra estará pronta, assim como Davi fez. Davi lutou para restaurar o reino de Israel, entregou para Salomão, e Salomão fez com que aquele reino prosperasse grandiosamente. Nós estamos numa luta aqui, queridos, nós estamos numa luta, meu irmão, não somente pela nossa vida, pela nossa geração, mas aqui, assim como a pastora saiu daqui para ir numa passeata, ela levantou a voz, levantou a mão profetizando, assim como a Cláudia foi lá para São Paulo, para Brasília, levantando a mão, estendendo as mãos sobre o Congresso, profetizando, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim como principados, potestades e hostes malignos que governam essa terra. E nós declaramos em nome de Jesus que todo o governo dessa terra está sob a autoridade e o governo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte, Ele é a razão da nossa existência. Quem crê nisso e recebe, dê um forte aplauso em nome de Jesus. Nós declaramos essa verdade, nós acreditamos em nome de Jesus. Aleluia.